Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindas ao webinar do Colégio Rio da Prata. Meu nome é Priscila, professora Priscila Zaib, sou diretora pedagógica do Colégio Rio da Prata, em Bangu. Hoje o tema do nosso webinar é como serão as aulas no pós-pandemia. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos a professora Rosilene Sardinha, que é coordenadora pedagógica do ensino fundamental, anos iniciais e ensino médio. Boa noite, professora. Boa noite, Priscila, boa noite a todos e obrigada pelo convite. Convidamos também a professora Michele Conde, que é coordenadora do ensino fundamental e educação infantil do colégio. Boa noite, professora. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, professora Priscila. Boa noite a todos. O nosso próximo convidado é o professor de português do Colégio Rio da Prata, do ensino médio, professor Clériston Negreiros, conhecido pelos nossos alunos como KJ. Boa noite, Clériston. Boa noite, Priscila, boa noite, coordenadora, João, e, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de participar aqui, de falar aqui nessa live. E, para fecharmos nosso webinar, convido o João Vitor Cunha, que é o CEO de nossa empresa parceira, Solos Medical, que está no mercado há mais de 20 anos e é parceiro do Colégio Rio da Prata há mais de 10 anos. Boa noite, João, seja bem-vindo. Boa noite, Priscila, agradeço o convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado. Para darmos início, acho que a gente já consegue dar início a nossa webinar, a gente vai explicar rapidamente como vai funcionar as regras da webinar. Como o nosso tempo é curto, não é um tempo muito longo, as perguntas a gente pede para que sejam feitas através do chat. Após a fala de cada um dos nossos convidados, nós teremos uma abertura para as perguntas de acordo com o nosso tempo. E caso não seja possível respondermos todos eles ao vivo, essas perguntas serão respondidas depois no nosso canal do YouTube ou diretamente com a coordenação no colégio. Então, vamos lá. Convido o professor João Vitor, que ele é professor, engenheiro, professor, já está à frente há muitos anos da Solos Medical, que é nossa parceira lá no Colégio Rio da Prata, há muitos anos, não só agora nesse período da pandemia. Ele vem acompanhando, a empresa vem acompanhando o colégio para que nós possamos ter nossas salas adequadas a todas as normas do governo, para que os nossos alunos tenham um conforto no momento de assistir a aula. Isso tudo é feito pela Solos ao longo de todos esses anos, todos os nossos treinamentos, tudo foi feito pela Solos, com essa parceria com a Solos ao longo desses anos todos. Então, convido o professor João Vitor para a gente conversar sobre esses protocolos de segurança para o retorno às aulas do governo do Estado. Bem-vindo, professor. Obrigado, Priscila. Boa noite a todos. Como a Priscila me apresentou, eu, além dessa área da engenharia de segurança, também sou professor, também leciono em sala de aula, então vivo na pele o que todos estão passando nesse momento, essa angústia da gente querer retomar nossas atividades, mas com esse receio de estarmos voltando e correndo riscos que até então é uma novidade, que nunca aconteceu isso na história, né? Pelo menos na história recente do mundo, nunca vimos uma pandemia e que atingiu em cheio as escolas. E o que nós vemos hoje é que o próprio governo ele ainda não se sente muito seguro nessa retomada, tanto que a gente está acompanhando tantos adiamentos e adiamentos ao retorno às aulas. O que nós temos hoje são protocolos de retomada das atividades. Vale lembrar que muitas empresas elas não fecharam, elas não encerraram suas atividades durante a pandemia, por serem consideradas empresas essenciais, né, de serviços essenciais, que já deixa a gente um pouco
confuso, porque será que uma escola não é um serviço essencial? Mas isso aí não vai entrar no mérito da discussão. E já existem protocolos para que essas empresas funcionem. Mas para o retorno das escolas, está havendo uma necessidade de protocolos especiais. Então, o município do Rio de Janeiro, ele lança um protocolo que é menos restritivo em alguns aspectos do que o protocolo do Estado, são diferentes em muitos aspectos. E a escola, ela precisa se adequar aos dois, porque a gente sabe que o ensino fundamental é regido por regras do Estado e o ensino infantil do município. Mas muitas perguntas ainda estão no ar, né, sem respostas, e justamente por isso que ainda há tantos adiamentos desse retorno às aulas. Então, hoje a gente vê, por exemplo, que o Rio de Janeiro, segundo até a Organização Mundial de Saúde, ele precisa estar numa zona amarela, estável dentro de uma zona amarela, onde uma pessoa contaminada, ela contaminaria de 1 a 1,2 pessoas. Essa é a conta que é feita. E nós temos que ter números de leitos suficientes para poder captar essas pessoas que estão adoecendo do coronavírus. E, com isso, a gente entra num zoneamento, e se a gente se estabiliza, o governo acredita que a gente já possa retornar. Até a Organização Mundial de Saúde diz que a gente possa retornar. Mas não existe essa garantia que não vamos contaminar, que não iremos ter contaminação. Apesar de que os protocolos, pelo menos o protocolo do Estado do Rio de Janeiro, ele pede que a gente garanta isso, mas o mundo não garante, né? O que a gente vai fazer, o que a gente consegue fazer é uma grande redução da contaminação. E aí entra o trabalho que, desde sempre, a Solos e o Colégio Rio da Prata, que vem fazendo de treinamento, de adequações, conforme os protocolos vão se alterando. Então, hoje, os professores do Colégio Rio da Prata têm treinamento nos protocolos do Estado, nos protocolos do município. Hoje, o Colégio da Prata ele adota as condições mais restritivas, ou seja, aquela que garante uma maior efetividade de segurança. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro ele pede que nas salas de aulas do ensino fundamental o distanciamento mínimo entre as crianças seja de 1 metro. E o do município ele já fala que o distanciamento mínimo seja de 2 metros. Então, existe essa diferença aí. O Colégio Rio da Prata ele adota essas medidas para respeitar esses protocolos. Então, dentro do que existe hoje de protocolo, por exemplo, nós temos aí umas diferenças em relação, por exemplo, à medição de temperatura, né? Devemos medir temperatura, como vai ser isso? E muitas respostas, por exemplo, se meu filho, eu não quiser mandar meu filho para a escola, o que acontece? Então, o que a gente tem que entender também é que protocolo não é decreto. Ou seja, quem vai organizar como vai ser a volta às aulas, como vai ser essa relação de professor com aluno. Será que o professor pode encostar no material do aluno? Eu posso dar visto num caderno de um aluno, já que eu não posso ter interação? Como é que um professor de educação infantil ele vai encostar no aluno, né? E ele precisa, já que, por exemplo, no próprio protocolo, existe a necessidade de troca de roupa da educação infantil. É um pedido, né, do protocolo. Porque não é uma ordem, é um pedido. Então, existem algumas perguntas que ainda precisam ser respondidas. Então, nós estamos esperando um decreto que promova esse retorno, né, que autorize o retorno das aulas e que organize o que ainda tem a ser organizado, porque ainda não tem respostas, como algumas que eu já falei aqui. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o governo do Estado do Rio de Janeiro ele diz que um aluno que chega com a temperatura de 37,7, ele pode entrar na escola e assistir a sua aula.
porque a temperatura considerada uma temperatura para afastamento é de 37,8 em diante. Já que o município, ele fala em 37,5, ou seja, um aluno que, se você chegar com o seu filho lá na escola, 2 filhos, um do ensino fundamental e outro do ensino do infantil, os dois com 37,7, um volta para casa e o outro vai assistir aula. São umas divergências que precisam ser organizadas. Então, nós estamos esperando um decreto que autorize o retorno das aulas, que explique também melhor essa relação do professor com a escola, professor com o aluno, os direitos que a gente vai ter, se a gente realmente pode se negar, se, por exemplo, eu como professor posso me negar a dar aula, se eu não me sentir bem, se eu não me sentir confortável, porque o protocolo cita isso, diz que se o professor não se sentir muito à vontade, ele pode, a escola poderá, não é uma obrigação também, ou seja, é muito confuso ainda algumas coisas do protocolo. Então, a gente precisa que esse decreto autorize o retorno, explique ainda o que tem de muitas dúvidas, mas o que já existe hoje, o Colégio Rio da Prata, ele vem fazendo, vem cumprindo, juntamente com a Solos, e se hoje autorizassem o retorno às aulas, o Colégio Rio da Prata estaria pronto para receber os seus alunos dentro dos protocolos. Basta saber se esses protocolos eles realmente são suficientes para promover a saúde. Se forem, a gente consegue. Tá? Aí eu passo a palavra aí para vocês, Priscila. Obrigada, João, pelas suas palavras. Como você bem disse, o Colégio Rio da Prata é um ambiente que a gente pode controlar, é um ambiente controlável, mas mesmo assim não nos é possível garantir a segurança de todos os alunos, conforme os protocolos mesmo não garantem, não garante a segurança total, mas dentro dos protocolos que nós temos hoje, o Colégio Rio da Prata vem se preparando para esse momento. Hoje, no colégio, a gente já adaptou o nosso espaço para que a gente pudesse receber da melhor forma possível os nossos alunos. Eu estou aqui olhando, ver se alguém tem alguma pergunta. Até agora, não fiquem tímidos, podem perguntar. O João está aqui para ajudar a gente nesse momento, aí esse tempo todo. Enfim, conforme ele também falou sobre a medição de temperatura, um protocolo diz que é obrigatório, outro não. Por outro lado, voltando às aulas, não é possível. No momento de entrada, a gente precisa evitar aglomeração. Então, em voltando às aulas, não dá para aglomerar para esperar para medir a temperatura. Então, a gente precisa manter sempre essa parceria que há entre o colégio e a família, que tem dado super certo nesses últimos 6 meses, principalmente, vocês em casa e a gente trabalhando junto de vocês, e tem dado muito certo, e a gente vai continuar precisando para que vocês mantenham essa parceria conosco na hora de mandar um aluno para a escola. Não está bem? Avisa a escola, porque o grupo é reduzido. De qualquer forma, a gente vai pensando aí mais para frente como vai ficar essa questão. Só para vocês, para a gente passar para vocês algumas coisas que o colégio já fez hoje, nós já temos nossas salas todas separadas, com distanciamento mínimo. Nós já trocamos, abrimos todas as janelas, fechamos, desligamos todos os aparelhos de ar-condicionado, as janelas estão protegidas, não estão com tela, enfim. Os banheiros, o colégio vai passar por uma higienização completa. Então, assim, várias coisas a escola vem fazendo para que a gente possa garantir, para que a gente possa se preparar, para que nós possamos acolher os nossos alunos quando assim for possível. Diante disso, mas ainda sem sabermos se vamos continuar ou não, vamos abrir ou não a escola, agradeço o João pela participação, que por enquanto a gente não tem pergunta, eu acho que essas perguntas vão ficar para o final. E eu vou chamar aqui o professor
Clériston, que vai dar conta do ensino remoto, que é o que a gente tem trabalhado esse tempo todo, e como esse modelo pode continuar sendo aplicado. Então, Clériston, por favor. Bem, boa noite a todos que estão participando aqui. Como a Priscila falou, o ensino remoto, ele agora é uma realidade na escola por conta da situação da pandemia, do isolamento, de estarmos em casa já esse tempo todo. E ele vai ser uma ferramenta muito importante também para a volta. Antes de mais nada, é importante esclarecer o que é esse ensino remoto. Muito foi confundido, por exemplo, com EAD, que é um ensino à distância e tudo mais. Há uma diferença aí. O que está sendo feito com relação à educação, diferentemente do EAD, o EAD é uma proposta educacional onde é feito todo um planejamento antecipadamente, há toda uma preparação de aula antecipada e o aluno ele recebe o material completo, seja num curso online ou numa universidade. A proposta é justamente ele não ter contato no máximo nas avaliações. É diferente do que está sendo feito. A proposta do ensino remoto, que foi feito pelo Colégio da Prata, foi justamente manter a frequência de aulas, manter a frequência de conteúdo, só que usando o computador como o meio de comunicação, o meio de contato entre professor e aluno. Então, dessa maneira, as aulas vão continuar, foram feitas dessa maneira e vão continuar sendo dessa maneira. Essa ferramenta, a gente está contando principalmente com a plataforma do Compartilha, que foi um auxílio absurdo para que pudéssemos dar continuidade às aulas. Então, a gente tem o suporte da ferramenta, que é o Compartilha, tem o suporte do Google for Education, que é o aporte do Google para essas aulas remotas. Então, possibilita a troca de material, a transmissão de material para os alunos, a transmissão de aulas para os alunos via chat, como a gente vem fazendo. E a plataforma ela permite que continuemos trabalhando, principalmente quando a gente adotar um ensino híbrido numa volta, futuramente quando voltarmos, que também é uma outra coisa que ainda é desconhecida e muito confundida. A gente vai ter a aplicabilidade do ensino tradicional, não foi abandonado o ensino tradicional, mesmo que à distância, a gente continua dando conteúdo, a gente continua trabalhando com o aluno, o conteúdo programático, o que foi feito de planejamento para aquele ano letivo, sendo que até que... Bem, gente, perdão, a conexão caiu, estou de volta. Então, como eu ia dizendo, graças a essa ferramenta, que é o Google for Education, graças ao Compartilha, a gente vai poder trabalhar com o ensino híbrido, tanto remotamente, ainda nesse momento em que a gente está trabalhando com os alunos em casa, retorno às aulas e, principalmente, às aulas. E como vai poder ser feito isso? Através de material, através da plataforma, através de anexação de outras ferramentas que podem ser colocadas na plataforma do Compartilha, por exemplo. A gente pode trabalhar com o que é mais adequado até para esse momento, que é trabalhar com sala de aula invertida, que é um processo onde o professor gera um material para o aluno, manda para o aluno com antecedência, faz uma pequena avaliação para medir o entendimento e trabalha as deficiências do aluno na aula em si. É uma metodologia importante e muito útil, porque nesse momento em que a gente está trabalhando remotamente, aconteceu agora, por exemplo, a queda de conexão, o tempo acaba sendo o tempo de aula acaba sendo mais curto. Então, quanto mais pudermos otimizar o tempo com o aluno, fica mais fácil, através das metodologias, para esse trabalho remoto, trabalhar projetos com ferramentas que podem ser online, ferramentas que podem ser adicionadas à nossa plataforma do Compartilha, usar o próprio Google, que disponibiliza uma série de ferramentas como o Jamboard, para formulário, para que possa ser feita a avaliação, o próprio Meeting, que permite uma aula ao vivo, por exemplo. Isso está sendo muito importante no processo de ensino-aprendizagem. E lembrando que essas ferramentas elas não comprometem o ensino, muito pelo contrário. Elas permitem o que está na nova BNCC, trabalhar as habilidades do aluno e colocar o aluno no centro do seu processo de aprendizagem.
Ao trabalhar projetos, por exemplo, principalmente o projeto remoto, trabalhar, por exemplo, uma sala de aula invertida, o aluno pode se desenvolver e formular o seu conhecimento, pode formular o seu aprendizado de uma maneira mais autônoma, de uma maneira mais independente e no tempo dele. Isso, didaticamente, quando a gente está em contato com o aluno, surge um efeito muito positivo. O desenvolvimento do aluno ele é maior. E fica justamente dentro do que é a proposta de ensino daqui para frente da BNCC. E é dentro de uma proposta que permite que a escola possa acolher os alunos desse tipo de isolamento, mas que permite que a escola possa receber esses alunos futuramente, quando as aulas retomarem, com uma infraestrutura de tecnologia que a gente tem o aporte tecnológico, mas é algo que pode ser passado para o aluno em casa e a gente pode dar esse suporte fora mesmo do ambiente e do espaço físico do colégio. Acredito que a Priscila queira colocar mais alguma coisa, ou queiram fazer alguma observação. Alguém, inclusive, se tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta para que a gente possa responder. Peço desculpas novamente, que a minha conexão caiu, tive um problema. Estou vendo aqui uma pergunta, inclusive, como os problemas das aulas vão ser tratados pela direção, as famosas invasões. A gente vai tratar disso futuramente, algumas perguntas vão ser respondidas aqui nos comentários, mas postamente a live. E na verdade, eu tenho visto essa questão aqui, Sim, deixa eu fazer um adendo, Clériston. Tenho visto aqui muitas pessoas com dúvida a respeito do ensino, como ele vai ficar. O ensino do colégio vai permanecer remoto, até que a gente tenha realmente uma liberação do governo, de forma que seja tranquila ou segura, melhor dizendo, que seja segura, porque hoje a gente não... o governo do estado diz que você pode começar no dia 14, mas até o dia 14 pode ter algum decreto que impeça. De qualquer forma, a nossa previsão de retorno, eu estou vendo que as pessoas estão muito preocupadas com isso. A nossa previsão de retorno, no primeiro momento, é a partir do dia 21 de setembro, esse é um primeiro momento. Se a gente vai fazer este retorno em sala de aula com todos os alunos, eu posso garantir a vocês que não, até porque nós fizemos uma pesquisa onde 90% dos pais já responderam, e como sempre, o Colégio Rio da Prata respeita a opinião dos senhores. Nessa pesquisa, nós temos que mais de 80% não pretende mandar os filhos para a escola. Mediante este quadro, no momento, nós permaneceremos, conforme o professor Clériston estava explicando, com esse ensino híbrido, esse ensino remoto, onde nós manteremos as aulas com os professores em casa. Isso vai ser mantido até que a gente possa, de uma maneira mais segura, acolher os nossos alunos de volta ao colégio. Em momento nenhum, a vida para a gente, a segurança, a saúde é muito mais importante para o Colégio Rio da Prata nesse momento. As aulas online, elas começaram logo na primeira semana que o governo do estado fechou as escolas, então a gente começou logo na semana seguinte, demos início, não paramos em momento nenhum, o Colégio Rio da Prata manteve as aulas online esse tempo todo, assim, fomos aprendendo durante todo esse período, fomos nos especializando aos pouquinhos para melhorar esse ensino, para mantermos a nossa qualidade. Então, assim, esse ensino remoto, esse ensino híbrido continuará até que a gente possa voltar com segurança, ou que o governo nos diga que, olha, já é o momento, a curva realmente caiu, nós já temos um número efetivo de pouca contaminação, o vírus ainda estamos aí sem saber se vai ter a vacina, se não vai ter a vacina, mas uma coisa é certa, a gente não pode ficar esperando a vacina para recomeçar as aulas, há uma perda muito grande para os alunos. Isso não significa dizer que as aulas vão começar esse ano, a gente também não sabe se a vacina vai sair esse ano. Então, assim, são vários fatores externos que
que não nos permite avançar muito com relação à vacina, que a gente não controla. O que nós controlamos, de certa forma, controlamos é o ambiente escolar. Então, hoje, o que nós temos é um ensino híbrido, que é esse ensino remoto, online, onde a gente vai trabalhar, porque a gente sabe que alguns alunos também estão com algumas dificuldades, a gente vai ver, assim que permitirem que a escola seja reaberta, de que forma nós poderemos acolher estes alunos. Isso não significa dizer que a escola vai recomeçar as aulas em sala de aula. Mas a preocupação de algumas pessoas, como vai ser feito esse distanciamento dentro da escola, ele já existe. Nós já preparamos todas as salas, seguindo o protocolo que a Solos, que o governo do estado passou, e a Solos nos ajudou a entender. As nossas salas de aulas estão todas elas separadas, os alunos vão ter um distanciamento de entrada, de saída, só que são protocolos que talvez, que nós do Colégio Rio da Prata estamos trabalhando esse tempo todo, mas que talvez a gente não use. Porque para nós do colégio, a vida, a saúde e a segurança dos nossos alunos, dos nossos pais, é muito mais importante do que trazê-los neste momento para a sala de aula com tanta dúvida. E mais do que isso, a gente respeita, como sempre respeitou, a opinião dos senhores. Os senhores, em nossa pesquisa, mais de 80% disse: não quero voltar, não vou mandar meu filho para a escola. Então, nós vamos respeitar e as aulas vão continuar do jeito que elas... Sempre melhorando. Eu não vou dizer nem que são do jeito que elas estão, mas sempre melhorando. Fala, professor, por favor. E, Priscila, até desculpa interromper, até acompanhando aqui as perguntas, eu acho que a dúvida de muitos pais e até de alunos é com relação justamente a esse processo remoto. Mesmo quando as aulas voltarem presencial, na forma presencial, ainda vai o ensino híbrido, ele ainda vai fazer parte da realidade, porque, na verdade, nem todos os alunos vão. E a mesma preocupação, como a preocupação com a saúde dos alunos é importante, e também o aprendizado, afinal, somos uma escola. Então, até esclarecendo com relação ao conteúdo, hoje, o processo em que são feitas as aulas, nós fazemos uma aula ao vivo, via Meeting, que é a ferramenta do Google, para videoconferências, e essas aulas, além de ao vivo, elas ficam gravadas e disponibilizadas na plataforma da escola, que todos os alunos têm acesso, e nessa plataforma o aluno pode entrar e consultar posteriormente. E tem acesso a esse conteúdo. Retornando, as aulas vão continuar tendo o processo do Meeting, justamente porque muitos alunos vão estar em casa. Só que vai fazer no horário da aula, vai assistir a aula gravada no horário da aula, e essas mesmas aulas, além de poderem ser gravadas no Meeting, como uma metodologia de ensino híbrido que vai ser a mais adequada nesse momento de retorno, vai ser a sala de aula invertida, que, ao contrário do que muitos pensam, que é o aluno dando aula no lugar do professor, na verdade, a sala de aula invertida é o conteúdo ser disponibilizado para o aluno verificar antes, pesquisar, ler, se informar, o conteúdo é enviado antes, o aluno se prepara para aquele conteúdo. Uma maneira da gente fazer, por exemplo, é enviando esse conteúdo na plataforma, criando um horário para que o aluno possa responder, a pessoa já tem uma noção do que foi assimilado e o que não foi, quem está com dificuldade, quem está com menos dificuldade, e aí ele trabalha justamente as deficiências, as dificuldades que o aluno vem a ter. Significa que a aula vai ficar mais dinâmica, o aluno vai ter o seu aprendizado no seu tempo, e todos vão continuar tendo acesso ao conteúdo, independentemente de estar indo para a escola ou não, ou assistindo de casa. Então, essa vai ser uma modalidade muito útil nesse momento. Esse é o momento de transição para a volta às aulas. Acho que, com relação, acredito que tenha esclarecido as dúvidas com relação a essa parte de conteúdo e mais. Avisa ela. Priscila, seu microfone está desligado. Obrigada, desculpa. Achei que eu tivesse apertado aqui para não atrapalhar. Na verdade, as perguntas já foram respondidas, mas eu acho que cabe agora, de repente,
as coordenações passarem como vai continuar sendo essa aula, até que a gente possa efetivamente voltar. Voltar à escola é o sonho de toda a escola, de todo mundo que está na escola e trabalha na escola. É o nosso sonho, é voltar, é querer estar com vocês novamente, acolher os nossos alunos, porque é por isso que a gente vive, é por isso que a gente existe. Ensinar é o que a gente mais gosta de fazer, estar com os nossos alunos é o que a gente mais gosta de fazer e é a nossa razão de existir. Mas, neste momento, não nos é possível, então, vamos continuar com essa aula híbrida, pelo menos por enquanto. Eu vou passar a palavra para a professora Rosilene, para que ela possa trazer para vocês como vai ser dada a continuidade desse trabalho. Professora Rosilene, por favor. Bom, boa noite. Queria aproveitar até o momento para agradecer aos responsáveis pela parceria, colaboração, sugestões que foram dadas nesse período, que foi de muita importância para a escola. E também agradecer a direção, funcionários e o empenho dos professores que tiveram que se reinventar nesse momento de pandemia. Então, não poderia deixar de fazer esse agradecimento a todos. E dizer que a gente está nesse momento, né, que é um momento de resiliência e empatia, né? E então precisamos da união de todos, porque a educação foi que ficou mais em evidência, posso dizer assim, nesse momento. Né? Então, e a gente está lutando, buscando sempre fazer o melhor para vocês, tentando atendê-los da melhor maneira possível. Tá? E em relação, como a Priscila acabou de falar, que nós vamos continuar dessa maneira que a gente está funcionando agora, com as aulas remotas, né? E tendo as aulas aí online com vocês, com aqueles horários que eu passo todo dia para vocês. Mas, independente disso, nós faremos uma reunião com vocês nessa semana ou na próxima, explicando melhor cada turma, porque cada turma tem a sua peculiaridade, né? E aí, então, a gente precisa fazer uma reunião individual, por turma, para a gente conversar, cada turma, para a gente aproveitar essas sugestões que vocês dão, essa colaboração de vocês, que será muito importante nesse momento. Tá? Então, as aulas vão continuar online, eu vou passar os horários para vocês, vamos tentar adequar até mais algumas coisinhas, mas aí será falado na reunião individual com vocês, tá bom? Então, eu agradeço muito a todos vocês presentes, tá? Obrigada. Volta para a tela. Obrigada, Rosilene. Michele? Olá, boa noite. Então, faço minhas palavras da minha colega de trabalho, Rosilene. É exatamente isso, a gente trabalha sempre em conjunto. É bacana sempre falar para vocês que os nossos professores estão fazendo de tudo, né, para manter todas essas aulas com a excelência que eles estão mantendo até hoje. Então, respondendo algumas perguntas de algumas mães aí do Fundamental 1 e da Educação Infantil, nós vamos continuar, sim, com essas aulas, seguir remotamente, né, com os nossos professores. Eles são profissionais que são capacitados, estão levando o conteúdo de uma maneira muito agradável para os nossos alunos. Eu participo de várias aulas, né, auxilio, ajudo, incentivo, né, porque os nossos alunos precisam disso nesse momento. Então, tudo é muito diferente, mas não é impossível. Eu falo que a gente precisa acreditar sempre, que é acreditando que as coisas acontecem. E eu gostaria muito de agradecer a parceria da família. Nesse momento está sendo muito importante a parceria da família, de todos os pais, né, que tem ajudado a gente aí com os nossos pequenos em casa. E nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer tudo isso aí. Na realidade, a educação não parou, a escola não parou e não vai parar, porque a gente sabe que mesmo dessa forma, nós estamos conseguindo levar para os nossos alunos
o que nós estamos esperando. Então, eles precisam adquirir um pouco de conteúdo. Eu deixo também aqui para vocês que 2021, nós já estamos organizando e planejando 2021. E nós vamos receber e acolher os nossos alunos com bastante carinho, bastante dedicação, que é o que tem no Colégio da Prata. Muito amor, muito carinho, muita dedicação. Então, nós vamos abraçar todos os nossos alunos, tá? Aqueles que tiveram a família presente e aqueles que não estão com a família presente, que também isso importa para a gente. Nós sabemos que alguns pais estão trabalhando, mas nós estamos aqui para escutar, para preparar os nossos alunos e que para o ano que vem também nós vamos estar lá no colégio esperando eles para que a gente possa junto resolver todos os problemas de 2020. Tá? Eu gostaria... Priscila, obrigada, tá? Obrigada, Michele. Me parece que tiveram duas perguntas aqui para o João, que eu estou tentando visualizar. Hein, João? Vamos lá para ver se eu consigo achar essas perguntas aqui. Tem uma... Buscando aqui, ó. Pergunta se as crianças vão seguir o protocolo e uma outra pergunta sobre se feita uma testagem. Se é possível fazer uma testagem pode testar, seria possível testar os alunos na escola. É basicamente dúvida com relação ao protocolo e a testagem da virose. Então, existe hoje um decreto que permite a testagem, mas não obriga. Então, assim, é possível a testagem? É obrigatório? Não é obrigatório. Então, a gente... lembrando que a testagem é caríssima, né, para a escola, para os estabelecimentos, não garante também, porque quando a gente faz a testagem, a gente garante, do momento da testagem, de 14 dias antes da testagem é a garantia, né? Então, assim, se você se contamina, e faz a testagem, e você só consegue pegar o positivo, normalmente, 5 a 1 semana depois, ou mais que isso, não menos. Então, a gente não garante muita coisa com a testagem. O que garante, realmente, vai ser a vacina, né? O que vai nos dar uma tranquilidade. Mas eu vejo muitos pais estão falando, assim, que enquanto houver o vírus, a gente não pode retornar. Lembrando que o vírus da gripe, existem vacinas, e o vírus da gripe está aí, ele nunca foi embora, né? Então, a gente, na verdade, a gente não tem que se preparar para o fim do vírus, porque não tem nenhuma notícia no radar que esse vírus possa vir a acabar um dia. O que nós temos que fazer é nos preparar e aprender a viver com ele. Reduzir a forma do contágio, o número de contágios. Então, ele está aí. E aí eu vejo aqui, não sei se eu vejo as perguntas, mas tem uns pais, ou não sei se são professores, que estão na dúvida dizendo que se o pai não quiser que o filho volte a estudar, como vai ser essa situação, que o filho volte a presencial, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, existe um decreto que diz que a gente só vai poder retornar após a autorização, né, de um decreto do governo, e esse decreto, ele, para autorizar o retorno, ele leva 30 dias para o retorno às aulas, justamente para os pais que não poderem se manifestar contra a volta dos seus filhos à escola. Ele pode se manifestar, ele vai dizer por escrito que ele não autoriza o retorno do seu filho por ter medo ou algum outro motivo. Essa aula vai ser exclusivamente online para esse aluno que se negar a voltar às atividades presenciais. E lembrando que, pelos protocolos, existe uma restrição maior de número de pessoas dentro de uma sala. Então, hoje, vai ser muito difícil a gente conseguir comportar o mesmo número de alunos que tínhamos no passado, no pré-pandemia, né? No antes da pandemia. Então, por isso a necessidade desse ensino híbrido, onde vamos ter que ter rodízio de alunos, daqueles que resolverem voltar ao presencial, então vai ter que ter um rodízio, e não vamos poder aglomerar de maneira alguma. Então,
o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora esperar o decreto, porque quem vai dizer exatamente quais são os direitos que esses pais têm, que os alunos têm, que os professores também têm, é o decreto. E sem esse decreto, com protocolos apenas, a gente não tem nenhum respaldo para dizer se eu posso me negar a voltar a lecionar, ou se eu posso me negar a voltar às atividades normais da escola no pós-liberação do governo. Então, realmente, é um momento de espera. A gente não tem muito o que fazer. A gente tem que esperar realmente os decretos vir para que a gente possa nos posicionar em relação a isso. Tá bom? Muito obrigada, João, pelos seus esclarecimentos. Com relação à volta, como a gente já tinha dito antes, acho que algumas pessoas chegaram depois. Nesse momento, a gente ainda não tem um retorno pré-definido, até porque, nesse momento, a gente não tem um decreto que fale realmente vamos voltar. Há uma possibilidade no dia 14 de setembro, com essa data que a gente veio trabalhando, sendo que tudo depende de várias questões que não são controláveis pelo colégio, inclusive do governo liberar, através de um decreto, isso ele ainda não fez. A gente sabe que eles podem, no dia 13 de setembro, falar não volta. De qualquer forma, se nós formos voltar, seria a partir do dia 21 de setembro, mas neste momento, a data seria dia 21 de setembro, mas neste momento nós estamos ainda conversando, direção, coordenação, para a gente decidir de que forma essa volta vai se dar. Se essa volta ela vai ser com os alunos presenciais, a gente tem sala de aula, o Colégio Vida Prata é um colégio privilegiado, nós temos salas de aula bem grandes, e algumas turmas a gente não precisaria sequer fazer rodízio, caso nós voltássemos com a totalidade dos alunos. Não é o nosso pensamento neste momento. Então, assim, a gente conseguiria voltar com muitas turmas, com a totalidade, com o distanciamento mínimo necessário. Neste momento, nós não devemos voltar. Agora, dia 14 de setembro, com certeza nós não voltaremos. Nossa previsão seria a partir do dia 21. Mesmo assim, nós precisamos levar algumas coisas em consideração. Dentre elas, a pesquisa que foi realizada com os pais de alunos. E os pais já nos sinalizaram, em sua grande maioria, que não querem voltar à escola ainda este ano. Então, respeitando a vontade dos senhores, como sempre o fizemos, a princípio, neste momento, até porque essa pesquisa ela precisa ser feita mais à frente, pode ser que tudo mude, pode ser que daqui a uma semana a gente tenha um protocolo de tratamento para o vírus, ainda que não tenha vacina, passe a existir um protocolo de tratamento para esse vírus, como é protocolo de tratamento para diversos outros vírus que a gente convive, sempre conviveu com ele. Então, baseado neste momento, nós não temos isso. Pode ser que daqui a 2, 3 dias a gente já mude e a gente passe a ter esse protocolo. Então, hoje, no dia 14 de setembro, que foi a data que o governo deu, como nós os avisamos aos senhores, naquele comunicado, dia 19 de agosto, que iríamos começar as aulas e que permaneceríamos com as aulas online, para quem não quisesse mandar os filhos, isso vai ser sempre respeitado durante todo o ano letivo de 2020, independente de voltarmos ou não, nós vamos respeitar a vontade dos pais dos alunos este ano de 2020. Os pais que até o final do ano letivo disserem que não estão se sentindo seguros para mandar os seus filhos para o colégio, será respeitada essa vontade e as aulas vão permanecer remotas para estes alunos ou para a totalidade dos alunos. Por quê? Porque, como foi dito no primeiro momento, a saúde, a segurança e a vida nos são muito caros. Além do nosso ensino, obviamente, que é para isso que a gente vive. Então, assim, o ensino a gente tem mantido à distância, tem dado muito certo com a
com a competência dos nossos professores, dos nossos coordenadores, o ensino à distância tem funcionado muito bem para o Colégio Rio da Prata. Eu fico muito feliz em saber disso. Agora, se daqui para frente como vai ser, se a gente tiver esse protocolo, aí sim nós vamos voltar e vamos falar, olha, nós já temos um protocolo para tratamento da doença, e já nos é possível esse retorno. Então, nós temos uma... Não sei se vai voltar só depois da vacina. Pode ser que não haja vacina. Antes disso, pode ter um tratamento. Então, assim, porque a gente pode falar até o final desse ano. Até o final deste ano, 2020, nós permaneceremos com o ensino híbrido. Se nós abrirmos a escola, estou colocando se porque a gente realmente não sabe como vai ficar, a gente depende do governo, o governo não nos dá uma posição segura a respeito do assunto. Então, em voltando, todos os pais serão respeitados à vontade de cada um dos pais. Se vocês preferirem que os filhos permaneçam em casa, o ensino vai continuar como nós estamos fazendo dessa forma, ou de uma forma diferente, porque a gente precisa adequar aos dois grupos de alunos que estarão na escola e os que não estarão, ou a gente vai tratar isso de uma outra forma. Mas cada coisa ao seu tempo. Então, neste momento, o que nós temos é o Colégio Rio da Prata não retornará às aulas por enquanto respeitando a maioria da vontade dos senhores. Se houver uma permissão de abertura à escola, a coordenação vai voltar, vai conversar com cada turma individualmente, faremos outra pesquisa para conversar com cada pai, como fizemos dessa última vez, a coordenação ligou para cada pai, aqueles que nós não conseguimos falar, mandamos um formulário no WhatsApp de cada responsável que não havia nos respondido, para que a gente conseguisse a resposta, chegar a cada um dos nossos responsáveis, para a gente saber qual é a opinião dos senhores. Isso para a gente é muito valioso. Então, neste momento, nós temos 83%, somando com os pais que disseram que não vão mandar, e os pais que falaram, não sei, estou em dúvida, nós temos mais de 83% de todo o universo do colégio dizendo que não quer que os filhos voltem à escola. Será respeitada a vontade da maioria. Pode ser que daqui a uma semana a gente ligue para vocês novamente, porque tem um protocolo, porque mudou, o governo falou, olha, pode começar sim, já existe um protocolo para tratamento da vacina, nós estamos praticamente zerados em termos de contágio, e etc. E a gente fala, não, já estamos seguros para voltar. Agora, alguém perguntou, vai esperar a vacina? Não podemos garantir que vamos esperar a vacina para a gente começar a trabalhar novamente, fisicamente. Então, assim, são perguntas que a gente não tem como fazer e como responder. Então, cada coisa é o seu tempo. Não sei se tem mais alguma pergunta por aqui para a gente possa responder. Temos algumas perguntas ainda aqui. Só respondendo, enquanto a gente vai vendo as demais perguntas, mais por questão administrativa, só com relação à pergunta sobre as aulas remotas, só para esclarecer, já foi falado aqui, mas acredito que a pessoa tenha entrado posteriormente do momento que foi dito. Essas aulas online hoje, elas são online e estão gravadas, então há a possibilidade de gravar essas aulas e são colocadas na biblioteca, lá no Compartilha, na biblioteca da turma, no espaço, na plataforma da escola, e até respondendo uma outra pergunta sobre colocar aulas gravadas numa plataforma. A escola tem uma plataforma, é o Moderna Compartilha, e que disponibilizam ferramentas do Google, e delas é justamente o Meet, que é uma ferramenta para a distância, e podendo gravar essas reuniões, que são onde estão sendo feitas as nossas. Então, as aulas são gravadas e são disponibilizadas na biblioteca. É um link e são disponibilizados na biblioteca. Eu possa consultar essa aula depois, até na hora de estudar para uma prova ou fazer o exercício. Então, a gente já usa esse sistema de gravar a aula. E assim vai ser feito posteriormente quando as aulas retomarem, até porque nem todos vão voltar. Tanto que, como foi informado pelo João e pela Priscila, haver uma limitação de alunos na e então tem que ser gravado esse material. Clériston. Então, falando da educação infantil, porque eu vi aqui uma pergunta de um pai, do pai o Rogério, né? As aulas da educação infantil, diante desse quadro
nós sabemos que a educação infantil ainda não foi autorizada para o retorno. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp, onde a professora faz um vídeo e coloca lá. Todas as aulas dela são colocadas nesse grupo do WhatsApp, e nós temos a plataforma da Moderna Compartilha, sendo que os pais não acessam muito essa plataforma. Então, eu ainda não parei de disponibilizar o mesmo vídeo que eu coloco diariamente na plataforma, eu coloco também no grupo do WhatsApp. Eu não parei com o grupo do WhatsApp de disponibilizar esse material, porque eu acho que é importante para a educação infantil e mais fácil acesso, né? Então, sabemos que alguns pais conseguem lidar com a internet de uma forma muito bacana, mas nós temos outros pais que não conseguem. Então, para a educação infantil, eu ainda coloco todos os vídeos no grupo do WhatsApp, mas tem uma plataforma, tem o login, tem uma senha, e todos esses vídeos, antes do recesso escolar, já foram colocados lá na plataforma, tá? Respondendo a sua pergunta, se você quiser o login e a senha, você pode entrar em contato comigo para eu poder disponibilizar esse login e essa senha, que é individual, tá? Mas cada aluno tem o seu. Eu fiz isso, entreguei isso individualmente para cada aluno da educação infantil. Eles trabalham também com a Moderna Compartilha. E quanto aos alunos do Fundamental 1, a gente faz as aulas ao vivo, tá? Toda a explicação, tem dinâmicas, tem métodos avaliativos com algumas brincadeiras que as professoras fazem sempre no final da aula. Nós temos uma aula aí bem construtiva, tá? Então, assim, chega até esse aluno, e quando o aluno falta ou está com algum problema de energia ou acaba a energia elétrica, eu disponibilizo esse material gravado para o número do WhatsApp do responsável, né? Mas eu, assim, como eu acompanho bem, eu sei que os meus alunos do 2º ao 5º ano, eles entram todos os dias, né? E sempre todos. Eu não tenho a falta de um e outro como eu teria na escola, tá? Normal. E não uma falta de 15, 20 dias sem entrar e sem ter esse conteúdo. A gente faz isso com bastante transparência, todos os professores, né, da educação infantil e do ensino fundamental 1, a gente faz com bastante transparência. Quando algum aluno falta 2 ou 3 dias, o MIT é realizado da mesma forma como na escola, a gente liga para o responsável, tá? Então, assim, é só para responder mesmo a pergunta de vocês, tá bom? Eu agradeço esse espaço, tá, dona Priscila? Só corrigindo, eu acabei uma correção aqui, só corrigir. No caso do Meeting, ele permite essa gravação e a plataforma, então, a gente tem essa ferramenta de gravar a aula e tem a ferramenta de colocar na plataforma. O Meeting permite a gravação. Então, os pais no retorno, um filho assistiu, um filho foi para a escola, outro não, é possível fazer uma videoconferência dentro da plataforma do Google, gravar e disponibilizar. Muito bem. Obrigada. Alguns pais estão pedindo, Michele e Rosilene, para liberar novamente o acesso, porque eles estão tendo dificuldades. Eu acho que isso a gente pode tratar diretamente com os pais nos grupos de WhatsApp. Eles podem procurar diretamente o WhatsApp da coordenação, que vocês têm acesso à coordenação. E eu acho que, de certa forma, algumas perguntas a gente não vai conseguir responder por causa do nosso tempo, mas todas elas serão respondidas a posteriori, diretamente para vocês. Se forem pais de alunos, a gente sabe identificar exatamente quem são e a gente vai responder para vocês. Eu queria agradecer aqui a presença das coordenadoras, da Rosilene, Michele, do professor Clériston, do João Vitor. Agradecer a parceria dos pais com o colégio esse ano. Esse ano está sendo um ano completamente atípico para todo mundo. Foi um ano onde a gente teve que aprender a aprender e aprender para ensinar. Então, foi um ano que a gente batalhou muito e ainda está trabalhando muito para que a gente possa manter o nosso ensino com qualidade. Eu quero agradecer agora publicamente às coordenadoras, a professora Michele e a professora Rosilene, pelo trabalho belíssimo que estão desempenhando à frente da escola, à frente
parte pedagógica da escola. Por vocês, por causa de vocês, a gente tem conseguido levar o melhor ensino para o nosso aluno. A direção da escola, todo o colégio reconhece o trabalho de vocês e agradece o trabalho de vocês por todo esse tempo. Agradeço a figura do professor Clériston, a todos os nossos professores do colégio, que também têm se empenhado muito, que tiveram que se reinventar ao longo desse tempo. Muitos professores extremamente tímidos, que passaram a fazer uma aula maravilhosa, tendo que olhar para essa câmerazinha aqui, que é desconfortável, acreditem-me, e a gente mesmo assim precisa estar falando com vocês dessa forma. A presença física é mais gostoso, mas infelizmente nesse momento nós não podemos ter, temos que manter ainda o distanciamento social. Então, agradecer esses professores que se reinventaram nesse período todo, agradecer a todos os nossos colaboradores, funcionários que têm nos ajudado bastante, né, dando todo um suporte nesse período lá na escola, quando a gente pôde abrir, dando um suporte aos pais que não podiam imprimir em casa por algumas questões, e a gente passou a poder fazer isso assim que a gente pôde abrir a escola. Agradecer a parceria do João, através da Solos, que durante todos esses anos tem nos apoiado, nos treinado, nos ensinado com alguns protocolos que a gente realmente desconhecia. Então, assim, e agradeço a presença também de cada um dos senhores que esteve com a gente esse tempo todo. A gente está aí com quase uma hora de conversa, de bate-papo. Então, quero agradecer a todos vocês por estar conosco, cada pai, a cada aluno, que a gente sabe que está difícil esse momento, é um momento muito difícil, mas que a gente está conseguindo passar por ele juntos, unidos, e agradecer aos pais, a vocês principalmente, porque a gente precisa de vocês mais do que nunca nesse momento, para dar com essa parceria de vocês, para a gente possa levar o nosso aluno, o ensino para o nosso aluno. Eles ainda precisam de vocês, e a gente também, e eu quero agradecer, em nome do Colégio Rio da Prata, a cada um de vocês. Muito obrigada a todos, e tenhamos todos uma boa noite. Obrigado a todo mundo, obrigado por falar aqui com vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, Priscila. Agradeço aí o convite. Dizer a vocês que desde junho a Solos ela está debruçada em respeito ao coronavírus e como a gente deve nos comportar em relação a ele. Agradeço imensamente a parceria com o Colégio Rio da Prata, porque é uma escola pioneira, é uma escola que, desde o início, acreditou, né, no trabalho que a Solos faz e vem fazendo um trabalho de excelência que a Solos acredita ao Rio da Prata esse selo de uma escola que trabalha com segurança, não só em relação ao coronavírus, mas também com segurança em relação aos seus professores e profissionais. Sabemos que em todos os ambientes nós temos não conformidades, mas o Colégio Rio da Prata realmente vem fazendo um trabalho de excelência. Então, nós temos muito orgulho de poder participar com vocês. Agradeço mesmo o convite e estamos à disposição. O que vocês precisarem, a gente está junto com o colégio. E tudo que está acontecendo, a nossa equipe hoje na Solos, nós temos, além dos médicos, de técnicos de segurança, engenheiros e tudo mais, nós também temos a colaboração de pesquisadores hoje, inclusive esses pesquisadores fazem live aí com a gente, né? Nós temos aí advogados, que são parceiros, nos orienta também, e tudo isso está à disposição também do Colégio Rio da Prata, que a gente já vem fazendo esse trabalho. Então, o que tem de novidade, a gente está sempre atento, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês e pela confiança. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada a todos. O meu marketing está me pedindo para lembrar que a pré-renove já vai começar em 2021, tá bom? Para vocês se inscreverem nos nossos canais, para receber as informações necessárias. Boa noite a todos.